Muito bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus continue abençoando a todos. Estamos aqui juntos para mais um vídeo e eu gostaria até de chamar esses vídeos que eu estou fazendo agora durante a semana, nesse horário, Igreja em Casa também, que seja mais uma igreja em casa, tá bom? Nós estamos sempre colocando esses vídeos às 23 horas, horário de Portugal, de segunda a sábado, sendo que segunda nós temos um estudo, tá? E estamos estudando Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, às segundas-feiras, tá bom? 23 horas, horário de Portugal, 19 horas, horário de Brasília, tá bom? Então você faz parte já dessa comunidade, tá bom? Eu queria que você já deixasse aí o seu like, você se inscrevesse no canal, caso você ainda não seja um inscrito no canal, que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Nós vamos ouvir agora um hino e já retornamos com todos vocês. Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta a minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Muito bonito esse hino, né? Com a nossa irmã Delmira Matos. E eu gostaria muito de pedir a você uma coisa, que você interagisse com o nosso canal, com a Igreja em Casa, mandando através do WhatsApp, do nosso WhatsApp, por exemplo, um hino, que você canta um hino também, até mesmo uma oração, por exemplo, hoje nós vamos participar de uma oração com o nosso irmão lá do Rio Grande do Sul, que é o Valdir Caetano. Ele vai fazer uma oração aqui hoje, e ele é esposo da Ruth, né? Moram no Rio Grande do Sul, inclusive ele se tornou também um membro do canal, me mandou hoje uma mensagem dizendo que se tornou um membro do canal,
Muito obrigado, o Valdir, por esse apoio, tá? E todos aqueles que se tornam membros do canal e que já são membros do canal também estão dando um apoio, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Hebreus capítulo 8. Vamos falar sobre Hebreus capítulo 8, tá bom? Mas eu queria antes que você participasse dessa oração com o nosso irmão. Vamos participar juntos dessa oração com o nosso irmão Valdir Caetano. Vamos à oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença, meu Pai, e o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque aí nós temos a certeza, através desse nome, de que nós estamos na Tua santa presença, meu Pai. E nós queremos te agradecer, meu Pai, pela revelação do Evangelho da Graça. Nós queremos te agradecer por todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo esta oração. Muito obrigado, meu Pai. E que essa irmandade, ela possa crescer mais e mais, Senhor. Que esse Evangelho libertador, ele possa se expandir por todos os países, meu Pai. Porque trata-se de um povo eleito, um povo liberto, liberto da religiosidade, liberto, meu Pai, daquelas cadeias que nos aprisionavam dentro do sistema religioso, de que tirou muito de nós de um tipo de escravidão, mas nos colocou em outro. Mas graças ao Senhor, meu Pai, esse Evangelho nos foi revelado. E hoje nós vivemos esta alegria, essa satisfação, este prazer. E nós te amamos mais e mais, meu Pai. Tu não és aquele Deus punitivo, aquele Deus que castiga, aquele Deus de chicote, aquele Deus que está sempre pronto para punir, aquele Deus do toma cá, dá lá. Não, meu Pai. Tu és rico em misericórdia e em compaixão. Nós temos o maior prazer, meu Pai, de estar na Tua presença, de falar com o Senhor, não ficar, meu Pai, como ficávamos outrora, dando murro na parede, pisoteando no chão e dizendo: eu quero isso, eu quero aquele outro, o Senhor está na obrigação de fazer isso. Não, meu Pai, nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos do Senhor. A Tua palavra é clara. O Senhor disse: buscai-me em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor tem nos acrescentado, meu Pai. E eu quero pedir, meu Senhor, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, supre a necessidade de cada um deles, meu Pai. O Senhor sabe todas as coisas, aqueles que estão com problemas financeiros, problemas de saúde, problema no casamento, pessoas que estão escravizadas pelo vício, pessoas que estão hospitalizadas, encarceradas, discórdia, meu Pai, no casamento. O Senhor sabe todas as coisas, meu Pai. Eu te peço neste momento, meu Deus. Ontem mesmo eu me lembrava de Saulo. Saulo era um perseguidor do Senhor. Saulo perseguia os cristãos, matava os cristãos.
mas bastou um toque do Senhor. E o Senhor mudou a situação e fez de Paulo o que é Paulo, meu Pai. A ele foi revelado o Evangelho da graça. Ó Senhor, toca nessas pessoas também e traz a revelação, meu Pai, do Evangelho da graça. Muda o interior dessas pessoas. Mudando o interior, muda tudo, meu Pai. Porque tudo está dentro de nós. Nós somos a igreja do Senhor. Ó, meu Pai querido, faça isso, por favor, eu te peço, para que a nossa felicidade seja ainda mais completa. É saber que irmãos e irmãs que outrora estavam cativos, hoje estão libertos, hoje estão felizes, hoje estão abençoados, meu Pai. Faça isso, Senhor. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Diga assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, fique na graça, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Na hora que você estiver, não sei a hora que você vai estar participando desta oração. Tá certo? E como diz o nosso irmão em Cristo, Alfredo Paulo. Muito bem, que oração linda, né? Oração realmente é sincera, a gente vê sinceridade nas palavras do Valdir Caetano. E esse é o espírito, né? O espírito da liberdade em Cristo. Eu gostaria muito, meu irmão e minha irmã, você que faz parte aqui desse canal Alfredo Paulo, Igreja em Casa, eu gostaria muito que nós chegássemos a uma maturidade espiritual, exatamente, que nós chegássemos a uma maturidade espiritual, onde nós tivéssemos a consciência do que é essencial. E eu estava pesquisando essa palavra essencial. Ela quer dizer que constitui o mais básico ou o mais importante em algo, o fundamental, ou seja, o essencial, o fundamental. Existem muitas questões que elas não são fundamentais. Elas não são fundamentais. Por exemplo, essa questão mesmo a respeito do batismo nas águas, eu tenho a minha opinião. A minha opinião é que o apóstolo Paulo, ele pregou para os gentios. O batismo nas águas era uma cerimônia para os judeus, tá? Eu não vou falar sobre isso hoje, mas lá em Romanos capítulo 6 fala que nós fomos batizados na cruz, na morte de Jesus. Bom, existe a questão também da ceia, da Santa Ceia, se devemos ou não participar da ceia. Para mim, não existe nenhum respaldo para mim participar da ceia hoje, ou da Santa Ceia, até porque a ceia não era um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. A ceia na igreja primitiva era um jantar realmente, era a Páscoa também. Então, e quando Jesus fala repartir o pão, e ele está dizendo repartir a palavra, repartir a ajuda, é isso. E no novo pacto nós não precisamos de cerimônias, nós não precisamos de rituais, liturgias, não precisamos de nada disso. Isso não é essencial. Agora, o que eu queria que nós chegássemos a uma maturidade? De que nós não nos dividíssemos por causa disso, por causa dessas questões que não são essenciais. O que é essencial? O que é essencial
é que Cristo morreu na cruz do Calvário, deu a vida por nós, e Ele é o nosso Salvador. E o essencial é o amor ao próximo, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essas coisas, sim, elas são essenciais. As outras coisas, elas dividem. Por que existem tantas denominações? Exatamente por causa disso. Por que, por exemplo, era a igreja primitiva, depois passou a ser a igreja católica, depois a igreja católica, Lutero não concordou com algumas teses, aí vieram os luteranos, depois batistas, depois assembleanos, depois Deus é amor, depois isso. Ou seja, essas questões acabam dividindo. E não deveria ser assim, não deveria ser dessa forma, porque entre os apóstolos havia certas divergências. Haviam certas divergências. Por exemplo, Pedro, João e Tiago, eles pregavam para os judeus. E eles estavam querendo que os gentios também fizessem as mesmas coisas que os judeus, fizessem a circuncisão, ou seja, praticassem algumas coisas da lei. E Paulo, ele vai lá em Jerusalém e ele diz, olha, não é assim. Os gentios não têm que se tornar, um gentio não tem que se tornar judeu para ele ser salvo. E eles então chegaram a um acordo. Tá bom, Paulo, olha, você pode ver isso lá se eu não me engano, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu vou ler para você aqui, Atos dos Apóstolos, depois nós vamos voltar a Hebreus, capítulo 8. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, olha só o que diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, né? Eles fizeram uma reunião, está aqui no capítulo 15, versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, que era a controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, porque eles estavam querendo impor a lei aos gentios. Então Pedro vai dizer, olha, nem nossos pais conseguiram cumprir as leis, que eram judeus, né, de origem. Por que nós vamos impor essa carga aos gentios? Então, toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, né? Como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde o século, pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido
todos os sábados. Então eles tomaram a decisão de que os gentios não precisavam ficar cumprindo aqueles rituais. E nós somos gentios, nós não fazemos parte do povo judeu. E aí depois o que fizeram? Eles deram as mãos e disseram, então, olha, Paulo vai para os gentios e nós vamos ficar aqui com os judeus. Então, isso não foi motivo de divisão entre eles. Eles chegaram a um consenso, eles chegaram a um acordo, tá? E eu não queria que você ficasse discutindo por essas questões, porque elas não são essenciais. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua interpretação, mas o que une é o amor. O essencial é o amor, tá? O amor, não adianta discutirmos se o batismo é disso, o batismo é daquilo, se falar em línguas é isso, se falar em línguas é aquilo, se isso ou se aquilo outro, se nós não praticamos o amor. Isso é o mais importante. Praticar o amor ao próximo, tá? Praticar, isso mesmo. Praticar o amor ao próximo, ser uma pessoa melhor do que era antes. Isso que é o mais importante. Eu lembro quantas vezes eu me batizei nas águas. Eu batizei várias vezes. No Jordão me batizei várias vezes, né? Fazia batismo praticamente para tudo, batismo disso, batismo daquilo, como a ceia também, Santa Ceia disso, Santa Ceia daquilo. Essas coisas, elas não são essenciais, elas não transformam a vida de ninguém. O que transforma é a graça de Deus dentro de nós, é isso que transforma. E o Espírito Santo vai dar a direção. Assim como o Espírito Santo deu o entendimento para mim, certamente vai dar o entendimento para você. É claro, evidente, eu vou tratar desses assuntos aqui um dia, aliás, no canal já tem assuntos sobre isso. Talvez as pessoas não viram ainda, mas eu falei várias vezes sobre dízimo, várias vezes sobre Santa Ceia, sobre batismo. Tem aí no canal todos esses vídeos e as minhas posições a respeito disso. Agora, eu não gostaria mesmo que isso fosse motivo de divisão entre nós, mas que sejamos unidos no amor. Vamos a Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. E eu só vou falar de Hebreus capítulo 8 por causa dessa palavra essencial, tá? Porque o apóstolo Paulo, em Hebreus 8, ele fala que a antiga aliança era símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Então ele vai falar aqui que a antiga aliança, o antigo pacto, as leis de Moisés, eram apenas um símbolo transitório. O que é isso? Passageiro. Iria durar um tempo, iria ter o seu fim. Como teve o seu começo, ia ter um fim. E simbolizava o quê? Simbolizava uma aliança superior e eterna, que não tem fim. E nessa aliança, Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Por isso, lá na cruz do Calvário, quando ele expirou, o véu se rasgou de alto a baixo. Por quê? Porque ele é o mediador, ele é o caminho, só ele é o caminho. Isso que é o essencial. As outras coisas, elas não são essenciais, elas não são fundamentais, porque não vai salvar, não vai transformar. Não adianta você passar, dar um mergulho nas águas, que isso não vai lhe salvar, meu irmão. Isso não vai transformar o seu interior. O apóstolo Paulo deixa isso claro. Ele mostra que o homem interior, ele luta contra a carne. Há uma luta contra a carne. E para vencer, somente através do conhecimento da graça. Quando nós temos esse entendimento da graça. Porque a lei,
ela mandava fazer, mas ela não dava força para fazer. A lei, ela mandava não fazer, mas ela não dava força para o homem não fazer. A graça não. A graça dentro de nós, ela nos dá forças para sermos novas criaturas, para sermos pessoas melhores, para vencermos a vontade da carne. Então, no capítulo 8, ele vai falar sobre isso, sobre essa lei, sobre esse antigo pacto, essa antiga aliança que era transitória, passageira e que apontava para uma aliança eterna, né? Uma aliança superior e eterna, onde Cristo, ele é o mediador. Então ele diz assim, ora, o essencial, olha só, o fundamental das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Tal sumo sacerdote. Por quê? Veja bem, na antiga aliança, no antigo pacto, o tabernáculo e depois o templo não tem nada a ver com os templos de hoje, tá? Como que era? Ele tinha, por exemplo, o templo, ele tinha um pátio grande, aonde ficavam, né, os cambistas ali vendendo animais, trocando moedas, enfim, era um pátio. Depois tinha um lugar que chamava, podemos assim dizer, do santo lugar, aonde os sacerdotes ali faziam serviços. E depois tinha uma parte que era a parte interior, que era chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Nesse lugar Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava, só ele entrava, uma vez por ano, para derramar o sangue sobre o propiciatório, sobre aqueles querubins com as asas, assim. Só ele entrava. Por exemplo, Jesus não entrava no templo, ele só ficava no pátio. Por quê? Porque só podia entrar no templo quem era sacerdote, e no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote. Ele ia lá para fazer expiação pelo pecado dele e pelo pecado do povo, tá? Mas não removia o pecado. Ele apenas cobria o pecado, não removia. A lei não removia o pecado. O pecado foi removido, o pecado de Adão foi removido pelo sacrifício de Jesus. Por isso ele é o sumo sacerdote, porque ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Não o Santo dos Santos físico, material, mas o espiritual. E ele então fez ali consumar toda a obra da salvação na cruz do Calvário. Por isso ele disse, está consumado. Então, o essencial dessas coisas é isso, que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício, quer dizer, ofertas e sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Então Jesus ofereceu a vida dele, tá? Ora, se ele tivesse na terra, se Jesus estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Nem mesmo sacerdote ele seria. E Jesus não foi sumo sacerdote terreno, e nem sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi. Somente da tribo de Levi saíam sacerdotes e sumo sacerdote. Jesus era da tribo de Judá. Então ele não podia ser sacerdote, humanamente falando. Não poderia ser, por exemplo, sumo sacerdote. Não poderia. Por isso está dizendo, se ele tivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, porque a lei determinava isso, que só era
sumo sacerdote quem saísse dos sacerdotes, e só eram sacerdotes aqueles que saíam da tribo de Levi, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Quer dizer, sombra, figura, não era o real, eram apenas sombras. Então esses rituais todos, batismo, Páscoa, festa disso, festa daquilo, sacrifício de outra coisa, tudo isso eram sombras, eram apenas figuras, não era o real. O real é hoje, o evangelho simples, é crer no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu sei que muitos irmãos e irmãs gostam dessas cerimônias, talvez porque no passado, em outras religiões, eles tinham também as suas cerimônias, os seus dias festivos. Então, talvez os evangélicos, talvez aqui conjecturando e não querendo aqui condenar ou julgar, talvez para não deixarem com que os convertidos, né, entre aspas, ficassem olhando para as festas passadas ou para os rituais passados, eles trouxeram esses rituais da lei para o cristianismo, para o evangélico, ou para os evangélicos. Então existem esses rituais, da mesma forma, da mesma maneira. Mas não é isso, o evangelho da graça não é isso. Então, para nós entendermos o evangelho da graça, nós temos que compreender isso, que nós não dependemos, não precisamos de rituais, sejam eles quais forem. Mesmo que seja passar pelas águas, o batismo, mesmo que seja a Páscoa, isso, aquilo, outro, nós não dependemos disso. Isso não nos transforma, isso não nos salva. Não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Olha só, os quais ministraram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus mandou construir o tabernáculo, como o modelo que havia lá no monte. Tá? Deus não mandou construir o templo, Deus mandou construir o tabernáculo. O templo foi ideia de Davi. Tá? O templo foi ideia de Davi. Um dia falaremos sobre isso. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque as promessas no antigo pacto eram promessas físicas, materiais. As promessas no novo pacto, elas são espirituais, celestiais. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões, bênçãos espirituais nas regiões celestes. Por isso que fala que nós já reinamos em vida. As promessas para o antigo pacto, para o povo de Israel, qual era? A terra prometida, que era Canaã, a terra de Canaã. Físico, uma terra mesmo. Né? Agora, uma cidade, Jerusalém, mas as bênçãos espirituais, a promessa no novo pacto é uma Jerusalém celestial. São as bênçãos espirituais. Então, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreende-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor,
e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, porque você sabe que depois da morte de Salomão, o reino que era um reino só foi dividido. Então passaram a ser 2 reinos, o reino de Judá, que ficava em Jerusalém, e o reino de Israel, que ficava em Samaria. Então os samaritanos, por exemplo, eles criam que a adoração era no monte Gerizim, né? Eu acredito que é monte. Então, acho que é esse nome mesmo. E se não for, me perdoa, mas é o monte onde Deus mostrou a terra prometida para Moisés. E dali Moisés abençoou, deu a benção. Já os de Judá acreditavam que a adoração era em Jerusalém, onde estava o templo. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, olha, vem dias que nem em Samaria. Vocês adoram no monte, outros adoram no templo, mas vem dias que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, nem no monte e nem em Jerusalém. Ou seja, são esses que adoram em espírito e em verdade. Então, vamos continuar. Aí ele vai dizer, de fato, repreende-os dizendo, eis, aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com toda a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, olha só, na mente, imprimirei as minhas leis. Então a lei agora é na mente, ou seja, a lei do Espírito. Não é mais em pedras, em tábuas, e nem aqui. A Bíblia existe, ela é um livro, mas isso aqui tem que estar na nossa mente, porque senão não adianta. O que adianta você ter a Bíblia, mas quando você sai, você não leva a Bíblia, você tem que levar a palavra na mente. Você tem que levar aqui, tanto é que Jesus disse, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu já falei. Até porque, na época dos apóstolos, eles não tinham, por exemplo, os livros históricos, eles não tinham as cartas de Paulo, eles só tinham os livros que eram os livros da Antiga Aliança, e alguns ainda. Por isso eles citam várias vezes os livros, por exemplo, de Levítico, eles usam os Salmos, eles usam o Êxodo, para confirmar aquilo que eles estão falando. Então, imprimirei as minhas leis na mente, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, é isso, na mente, no coração, quer dizer, no interior. E olha que coisa bonita aqui. Desculpa que eu estou com o nariz aqui um pouco entupido, né? Mas vamos lá. E não ensinará jamais, olha que coisa linda, e não ensinará jamais cada um seu próximo. Por exemplo, eu não estou aqui ensinando você, eu não quero ser o formador de opinião, eu não quero ser o influenciador, não. Eu quero apenas, por exemplo, aguçar o seu desejo de conhecer mais. Eu quero desafiar você a pensar. Isso mesmo, desafiar você a pensar. Desafiar você a ir lá e ler, analisar o que realmente está escrito, o que realmente é a verdade. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então todos agora conhecem ao Senhor. Você conhece ao Senhor. Esse é o novo pacto. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, por que você não é mais bispo? Eu não sou bispo porque eu não creio em hierarquia no reino de Deus.
A hierarquia no reino de Deus, ela é totalmente contrária à hierarquia no mundo. No mundo, o maior é maior e o menor serve o maior. Não, no reino de Deus é o contrário. O maior serve o menor e o maior é o menor. O primeiro é o último. O último é o primeiro. As coisas são inversas. Então eu sou seu irmão. Eu sou seu irmão. Claro que não fico chateado quando você... Não vou ficar triste, isso não vai me fazer ficar triste ou chateado com você, ou dizer assim, você não está me respeitando por você me chamar de bispo, pastor, nada disso. Chame do jeito que você quiser. Mas eu não me considero bispo nem pastor. Eu sou um irmão como você. E por quê? Porque eu acredito que o nosso chamado, a nossa unção, ela não está em um título. Ela não está nisso. Até porque bispo, pastor, nunca foi um cargo, biblicamente falando, mas uma condição ali no momento que o Espírito Santo usa. Então, ele vai dizer, porque todos me conhecerão. Aí ele vai dizer no versículo 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Para as suas iniquidades usarei de misericórdia. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Que coisa, né? Esse é o pacto da nova aliança. Isso é essencial. Isso é essencial. As outras coisas, ficar discutindo se os anjos têm sexo ou não, isso não é essencial. Isso não é essencial, meu irmão, minha irmã. Isso divide. Isso acaba dividindo, causando discussões sem fim. Porque quem convence é o Espírito. Então, veja só o essencial. O essencial é isso, que nós fazemos parte do povo de Deus, que as palavras estão imprimidas na nossa mente, elas estão no nosso coração, que não haverá necessidade de um ensinar o outro, todos serão ensinados pelo Senhor, ou dizer conhece ao Senhor, porque todos conhecerão ao Senhor. E que a misericórdia dele, ela, como está aqui escrito, ela permanece para sempre, e ele usa das misericórdias dele para com as iniquidades, e dos pecados não me lembrarei mais. O homem lembra do seu pecado, das coisas erradas que você fez, e sempre vai lembrar, mas tenha em mente que Deus não lembra, que Deus não se lembra. Deus não se lembra. Não. Mas por que eu estou aqui então me corroendo? Por que eu estou aqui com a minha mente tão pesada? Por que eu estou com a minha consciência pesada? Porque a religião colocou isso em você. Colocou isso em você. Mas se você tem o conhecimento do que está escrito e do que é o Evangelho da Graça, você vai ter esse entendimento de que Deus não se lembra mais dos seus pecados. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E foi o que aconteceu. O templo desapareceu. Porque quando morreu Jesus na cruz do Calvário, entenda, o véu se rasgou. Mas o templo continuou de pé, o templo de Jerusalém. Os sacerdotes foram lá, com certeza, devem ter costurado o véu, ou terem feito um outro véu, e continuaram os sacrifícios. Continuaram.
Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos, continuavam os sacrifícios, o templo estava de pé. Espiritualmente falando, a lei já não existia mais, mas fisicamente ainda existia, porque estavam sendo feitos sacrifícios no templo. Então, no ano 70, o templo veio abaixo, tá? O general Tito invade Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus, o templo vem abaixo. E até hoje não tem mais templo. Por quê? Porque não é para ter mais lei. Não é mais para ter sacrifício de animais. Vivemos agora na graça. Só para nós concluirmos, eu vou ler na Bíblia Viva o que está escrito, para vermos aqui se existe alguma palavra que possa nos dar um entendimento mais claro, embora eu estou sempre fazendo aqui um esforço imenso para poder explicar de uma forma simples, de uma forma bem simples para você a respeito desses assuntos e deixar claro para você, meu irmão, minha irmã, que eu gostaria muito que nós chegássemos a essa maturidade espiritual de não deixarmos que as coisas que não são essenciais nos dividisse. Vamos ler Hebreus 8. O que nós estamos afirmando é o seguinte: Cristo, cujo sacerdócio acabamos de descrever, é o nosso sumo sacerdote, está no céu, assentado à direita do trono da majestade. Ele ministra no templo do céu, o verdadeiro tabernáculo, construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote é nomeado para apresentar ofertas e sacrifícios, tá vendo? Dons aqui é ofertas, tá? Não é aqueles dons, tal. Dons é ofertas, ou são ofertas. Os dons são ofertas, né? Para apresentar ofertas e sacrifícios, Cristo também deve oferecer alguma coisa. O sacrifício oferecido por ele é muito melhor do que aqueles oferecidos pelos sacerdotes terrenos. Mas assim mesmo, se ele estivesse aqui na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem os sacerdotes que ainda seguem o velho sistema judaico de sacrifícios. O trabalho deles está ligado a um simples modelo terreno do verdadeiro tabernáculo do céu. Porque quando Moisés estava se preparando para construir o tabernáculo, Deus o advertiu de seguir exatamente o modelo do tabernáculo celestial que ele tinha sido mostrado no Monte Sinai. Mas Jesus, como ministro do céu, foi recompensado com um trabalho superior do que os que servem sob, ou seja, debaixo, as leis antigas. Pois o novo acordo que ele nos oferece da parte de Deus contém promessas superiores. Pois, se a velha aliança fosse perfeita, não teria havido nenhuma necessidade de outra para substituí-la. O próprio Deus vê que o povo é culpado, pois disse, virá o dia, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa nova aliança não será como a antiga, que eu dei aos seus antepassados no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Eles não cumpriram a sua parte naquela aliança, por isso eu tive de me afastar deles, diz o Senhor. Porém, esta é a nova aliança que eu farei com o povo de Israel, declara o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E então ninguém precisará falar ao seu amigo ou ao seu vizinho ou ao seu irmão dizendo, você também precisa conhecer o Senhor,
pois todos, grandes e pequenos, me conhecerão, pois eu perdoarei as suas más obras e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus fala dessas novas promessas, desta nova aliança, como tomando o lugar da antiga, porque esta agora é antiquada e foi posta de lado para sempre. Foi posta de lado para sempre. Isso é o essencial. As outras coisas não são essenciais. Então, sejamos unidos em amor e olhemos aqueles que ainda não conhecem o Evangelho da Graça com amor. Olhemos eles assim. Olhemos dessa forma, dessa maneira. Se entrar alguém aqui no canal questionando alguma coisa a respeito, não, temos que praticar isso, temos que praticar aquilo, isso, aquilo outro, você, por favor, não discuta, diga, olha irmão, tá bom, que Deus continue lhe abençoando, tá? Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário e nós somos salvos pela graça? Creio. Então tá bom, ficamos em paz. Se depender de nós, tenhamos paz com todos. Agora pergunta para esse irmão, o que você tem feito em favor do seu próximo? Isso também é essencial. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Amo, isso é essencial. Você ama o próximo como a si mesmo? Sim, eu amo. O que você tem feito em favor do seu próximo? Isso é essencial. Você tem sido uma pessoa melhor? Sim, tenho sido. Então isso é essencial. As outras coisas não são. Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, o sacrifício dele pelos nossos pecados? Creio. Então, isso é essencial. Tá bom? Olha só, meu irmão e minha irmã, nós ainda estamos precisando de pessoas para aquela ação social dos livros, tá? Eu acredito que nós já conseguimos aí uns quase 40 livros. Precisamos de 30 pessoas mais para nos ajudar com os livros, tá? Que nós vamos levar para asilos. Você sabe a origem da palavra livro? Eu vou dizer para você aqui. Eu estava lendo um artigo que fala da origem da palavra livro. Deixa eu ver aqui que a origem da palavra livro, ou significado talvez, né? Tô assim, deixa eu ver aqui. Eu vou ver para você. É que às vezes fico aqui origem, de onde vem a palavra livro? Qual é a origem da palavra livro? É interessante, né? Um dos significados vem de livrar, né? Por isso que quem lê, né, quer dizer, libertar, livrar. A palavra livro tem origem no latim, vem de liber, que era o nome dado à membrana que existe debaixo da casca da árvore, uma espécie de papel primitivo. Era feito com essa membrana. O nome usado em inglês, book, também tem a ver com a árvore. Mas tem uma origem que vem de liber, né? Que também poderia significar isso, libertar. Então quem lê se liberta. Por isso que é importante você conhecer, você ler. É importante você ler. Lê a Bíblia, começa a ler as cartas do apóstolo Paulo. Então, nós vamos levar esses livros porque o livro ajuda a libertar a mente da pessoa, a livrar a mente da pessoa de pensamentos ruins, de pensamentos negativos. Por exemplo, procura ler um livro, não só a Bíblia, você pode ter outros livros também, que são livros bons que você pode ler, de pessoas de autores que escrevem coisas boas, excelentes,
tá? E você, claro, você filtra, é como comer peixe. Já comeu peixe com espinhas? O que você faz? Você separa as espinhas. Então, quando você lê, você deve fazer isso. Separa as espinhas. Aquilo que não é bom, você separa e pega somente as coisas que são boas. Então, se você quiser nos ajudar a doar esses livros, entre em contato comigo, tá bom? Entre em contato comigo através do WhatsApp, sinal de mais 351 934 354 376. Sinal de mais 351 934 354 376. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente. Amanhã estaremos aqui de volta nesse mesmo horário com mais uma Igreja em Casa. Abraço.